Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 19 de julho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. É, minha gente, e quando você faz, mas o outro ganha um reconhecimento? Eu pergunto a vocês, se é justo? É justo? E o contrário? Quando o outro faz e você ganha um reconhecimento. Fala pra mim, isso é justo? Vamos tratar sobre esse tema no programa de hoje. E se te pagarem pra trabalhar de bicicleta? Fala pra mim, se pagarem, se te pagarem pra ir trabalhar de bicicleta, você vai ou não vai? Topa? Assume, vai ou não vai? Eu quero ver sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Em muitas igrejas, os conjuntos corais foram aposentados aposentado mesmo, hein? E as músicas contemporâneas ganharam espaço. Essa é uma exigência desses dias que vivemos. A música cristã sofreu um empobrecimento, excetos a diversos ritmos musicais para a adoração. Qual a influência da música em nossas vidas, no nosso dia a dia e na adoração? Quero ver sua opinião, sua participação aqui no nosso Debate 93 agora. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte, no Rio de Janeiro. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Pastor, os corais, conjuntos corais, tenor, soprano, vai não? Barítono. Baixo, contralto, barítono, foram aposentados, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. JR, quando eu li esse nosso debate de hoje, me deu uma tristeza muito grande no coração, porque algum tempo atrás eu fui pregar lá na igreja da Marcela e teve a apresentação de um coral. Eu acho coral uma coisa linda. Primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu fiz questão de ir no Tabernáculo Brooklyn para ver o coral. O coral mexe comigo, o coral sabe, traz uma presença de Deus muito grande. Só que, infelizmente, né, e eu digo isso já pedindo desculpa a quem se sentiu ofendido por isso, mas infelizmente coral não dá ibope para ninguém, coral não bota ninguém em voga, ninguém quer fazer parte de coral, né? Coral é aquela coisa, eu vejo coral fazendo as coisas para Deus, e hoje, infelizmente, uma grande parte das pessoas que estão envolvidas nessa questão musical dentro das nossas igrejas não fazem mais nada para Deus, elas fazem para se autopromover, né? Elas fazem para aparecer. Quando você convoca um coral, por exemplo, só tem as meninas e os rapazes de 45 anos, 50 anos, 70 anos. Ninguém, um garotinho de 18, 19 anos não quer fazer parte do coral, mas ele quer ser back do pastor. Quando o pastor for ministrar, ele quer ser back. E ainda fala assim, ó, tô sem som no microfone. E a gente vê corais, né, que ninguém tava se importando com o microfone. Eles queriam ali adorar Deus, com o talento que Deus deu a eles, com as coisas que Deus... Coral não chama mais atenção, quando na verdade uma igreja que tem sua base... Eu pedi a tia das crianças, já que os adultos não queriam fazer parte do coral, eu pedi, tia, faz um coral de criança, ensina as crianças.
para que elas possam entender esse privilégio de estar diante da igreja adorando a Deus, sem se importar com nada, sem se importar se a voz dela está saindo, sem se importar se ela está aparecendo, sem se importar se o baixo que está lá atrás, né? Que coisa linda você ouvir uma voz de um baixo, né? Ser fiel. Que coisa linda. Como é que é? Né? Não, eu não sou baixo. Eu sou contralto. Contralto? Mas vamos aqui nos ater a esse. Não, por favor, poupe-me hoje, JR. Eu te peço com todo carinho. Nem te apertei mas ainda. eu creio que a gente precisa trazer de volta essa coisa do coral, que é tremendo, é poderoso. Então o senhor está dizendo que o coral deixou de existir em muitas igrejas, não são todas, obviamente, mas para o grande público, porque o coral não dá ibope individual. Individualmente, isso aí. Pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Bom dia, meu amado JR, bom dia aos pastores na mesa, bom dia a você, audiência maravilhosa. Eu vou discordar um pouquinho do meu amigo, pastor Márcio, porque eu penso que a culpa não é da nossa juventude, a culpa é nossa. Eu fui criado numa igreja histórica no Brasil, não tão histórica, mas a Assembleia de Deus é uma igreja com mais de 100 anos já. As igrejas históricas no Brasil, elas sempre trouxeram uma cultura linda, maravilhosa, do canto coral, da música clássica, mas eu acompanhei na década de 80 o surgimento do que hoje nós conhecemos equivocadamente como louvor congregacional. E entendeu-se que para que o louvor congregacional fosse implantado na igreja, era necessário suprimir a música de coral, a música de grupo, a banda, a orquestra. E nós cometemos, JR, eu faço parte dessa geração de pastores, nós cometemos um crime espiritual contra a cultura, contra o engajamento, contra a integração, contra o evangelismo. Quando nós decidimos, eu digo nós aqui para colocar todos nós pastores nesse conjunto, quando nós decidimos, por conta do louvor congregacional, abdicar dos corais da igreja, dos quartetos, das bandas, das orquestras, porque isso dava muito trabalho, isso era muito difícil. Obviamente, todo grupo tem problemas. Dentro de um coral, você sempre vai ter aqui um problema ali. Mas isso tem uma questão cultural impressionante. O coral, ele traz uma questão cultural, musical impressionante. A formação de novos cantores. As igrejas evangélicas são detentoras do maior número de cantores exatamente por isso. Então, nós cometemos um equívoco muito grande e essa responsabilidade não é da garotada, porque eles não viram os corais. Eles não sabem o que é isso. Nós somos os responsáveis. Então, o senhor está dizendo que nós temos muita gente na igreja hoje que não sabe do que nós estamos falando agora. Não sabe. Nós estamos falando coral, preciso coral. Eles não gostam porque não sabem, acham que a música é chata. É tinta. Exatamente. Não é isso? Para eles isso é uma coisa chata, é uma música esquisita, uma música antiga. Então nós temos uma geração inteira, pelo que eu entendi, de pessoas que não têm nenhum relacionamento com o cântico coral, com o canto coral relacionado à igreja. Até conhece corais, coral da empresa X, coral da universidade e tal, mas não conhece isso dentro do ambiente religioso. Olha bem o que nós ouvimos agora. Pastor Paulo Dias, pastor da Igreja Batista no Morro do Céu. Querido, a gente vai... E aí, pastor? Pastor membro ainda, né? Mas, queridos... É o quê? Pastor membro. Pastor membro? Eu tô aguardando... Tá. Aí estamos num processo de sucessão, estamos aguardando. Pastor membro, então deixa eu arrumar aqui, para falar. Eu gosto de falar direito. Senão eu tô morando. Eu sei. Do meu pastor. Senão o senhor... Tem que arrumar certo, né? O senhor é que sofre depois, né? Senão o pastor Paulo Dias é membro da Igreja Batista do Morro do Céu. Isso. Que fica em Senador Camará, diga-se de passagem. Isso, uma bênção. Isso aí. Uma bênção. E, queridos, quando a gente vai falando, eu cantei em coral. Né? Coral jovem. Há um bom tempo. Nem parece, né, pastor? Nem parece, né? No coro de adultos, não, depois nós seguimos o nosso caminho, mas sempre apoiamos o trabalho do grupo coral, né? Dentro da igreja, a partir do coro jovem,
de crianças, né? Mas uma das coisas que a gente percebe, né, há mais ou menos deixa eu tentar ver aqui, há uns 30 anos, lá no Clube Bíblico ainda em Marechal Hermes, nós tivemos uma reunião com o pastor Paulo César do Logos, né? E ele teve falando naquela época, talvez uma das coisas que as pessoas estavam vendo que naquela época estava surgindo os corinhos, né? E dentro da questão dos corinhos, pensa assim, o que é o mais correto a cantar na igreja? Seriam os corinhos? Seria cantar as músicas do cantor cristão? O senhor participou, né, dessa discussão? Participei dessa discussão. Meu Deus. Participei dessa discussão. É importante explicar o que é corinhos que ele está falando aqui. Porque foi a evolução hoje, que a gente fala dos cantos hoje congregacionais. Porque os pastores chamavam de corinhos. Então você imagina. Era isso mesmo. Então você imagina. Tem um coral. Isso. E tem um corinho. E os cânticos eram chamados de corinhos. De corinhos. Isso, era justamente coral, isso. Corinho. E aquela época já, Paulo César, ele falou justamente isso quando o perguntaram, não é? Eu acho que tudo tem que ter o equilíbrio, né? Você saber daquilo que você está cantando, não é? E eu acho que hoje deixou de existir um pouco, né? Até corroborando com o que os irmãos puderam estar falando, também porque coro, para muita gente, significa coisa de gente velha. É? Por isso que tinha por isso que muita gente não quer coro cantar. Jovem, o coral jovem. O coral, por isso porque coral porque jovem quer dizer que o outro... Se tem um coral jovem, quer dizer que o outro... Poxa, gente, cantar Mestre Mar se Revolta, né? Você vê aí tantos outros, Filho Pródigo Vem, uma música a quatro vozes, não é? Então, muita gente perdeu isso. Então, assim, o que é o novo? O novo seria cantar as músicas mais ritmadas, ou isso, ou aquilo, outro, mas eu acho que tudo é um equilíbrio. E dá para você, dentro de um culto, você ter essa harmonia. Olha, nós temos aqui em nosso meio, aqui na nossa mesa, uma especialista na música que nos ajuda, porque eu estou vendo aqui que nós temos especialista do ponto de vista histórico, né? O pastor Paulo participou dessa discussão, ele, Abraão, discutindo esse assunto, né? Quase que Leia Mendonça é cantora da MK, pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, a quem eu chamo carinhosamente de nossa Leinha. Leinha, nós estamos falando aqui do coral, aí tem os corinhos, tem essa questão do cântico congregacional, comunitário, tem esse aspecto do não destaque que é dado a um a outro, porque está ali no bolo ali das vozes. Como é que você avalia esse assunto? Bom dia, Leinha. Bom dia para todos. Olha, eu estou muito tempo na estrada, mas não estou rodada, mas fiz parte de corais, eu fiz parte de quarteto, eu fiz parte de trio, de dueto. Eu sou do tempo que a gente começava culto abrindo a harpa cristã e cantando aqueles hinos maravilhosos, e fico com uma tristeza muito grande de termos permitido que isso ficasse no passado. Também fiz parte de orquestra, toquei clarinete, toquei sax soprano, toquei saxofone, toquei acordeon, toquei teclado, fiz parte de tudo isso, mas continuo dizendo que meu coração sangra por nós, né? Termos permitido que tudo isso ficasse no passado e os nossos jovens hoje não tivesse essa intimidade com esse tipo de música que nós tivemos. Agora, quando a moça aqui diz, isso é uma exigência desses dias, não é exigência. Qualquer pastor pode fazer, eu quero um coral, e vai ter que ter o coral na igreja. Mas isso é uma tendência. As igrejas querem o ministério de louvor, as igrejas querem não mais os corinhos, né? Como era gostoso de cantar, mas as canções que se canta com o ministério de louvor, porque isso foi uma modificação que se fez, JR, com o surgimento das comunidades. As comunidades trouxeram os ministérios de louvor, que isso é um enriquecimento. Não podemos jamais dizer que isso é empobrecimento, pelo amor de Deus. Ministério de louvor, os cânticos que abrem os cultos, né? As pessoas ali no altar, cada um. E eu espero que as pessoas não estejam ali querendo se exibir, mas que estejam ali querendo adorar. Isso é uma tendência, isso é lindo, isso é maravilhoso. O que me dói na alma é nós termos
permitido que os corais ficassem no passado. Eu estou tentando entender aqui a palavra de cada um e o ouvinte nos acompanha. Quer dizer, o ideal, pelo que eu entendi, Leinha, é que continuasse a existir essa diversificação. Você tem estilos diferentes, mas que um não escondesse o outro, Claro. que um não matasse o outro, né? Até que tivesse esse envolvimento. Até porque, JR, coral não tem a mesma, não mexe conosco do jeito que Ministério de Louvor mexe. Ministério de Louvor tem uma maneira de mexer com a gente e coral tem outro. Quando o pastor Márcio disse que quando ele vai nos Estados Unidos e ele tem que ir lá ver aqueles corais, JR, é uma coisa diferente, parece que é uma coisa angelical, aquelas vozes divididas, aquele monte de gente que você não vê ninguém, você só vê o todo, isso é lindo. Eu penso que a perda grande, na verdade, antes nós tínhamos o louvor congregacional, cantado pelo cantor cristão, ou pela harpa cristã, no caso tem vários cenários diferentes, viu? Salmos e tal. Então você tinha ali o louvor congregacional, o inário, cantor cristão, que era o louvor congregacional, onde a igreja inteira era convidada a cantar. Disseram, alguém chegou à conclusão de que aquilo era muito antigo. Obviamente, no inário de 600 músicas, eu não gosto de todas. Mas ali tem canções maravilhosas. Hoje eu ainda tenho o privilégio de cantar nas canções da harpa no início do culto. Mas se criou a noção de que aquilo não é congregacional, de que aquilo ali é só para atender os mais antigos. E é um equívoco isso. Então hoje, por conta do modismo ou por conta da evolução, se imaginou que não tinha mais espaço pro coral. Gente, o canto coral, ele é música clássica, ele é música com todas as suas nuances. No canto coral você tem as 4 vozes, você aprende música. A pastora Léa falando que já tocou. Tá? Hoje nós não temos mais as escolas de música ensinando os garotos, o canto coral ensinando os meninos, nós perdemos muito. Perdemos qualidade aqui, pastor, musical. Só pra você ter ideia, no contraponto dessa história toda, eu vim dizendo, na minha igreja só falta ter coral dos bebezinhos, o resto tem tudo. Amém. Então não são todas as igrejas. Não estamos se dizendo, pelo que eu entendi aqui, olha, não existe mais. Existem muitas igrejas que têm os corais e que eles participam e são bem ensinados, instruídos. Ainda existe orquestra, ainda existe banda, ainda existe dueto. Alguns não são tão duetos assim, são duelos. Tem trio, tem quinteto, sexta. Quantas vezes eu já vi quarteto de 5, 6. Meu Deus. É o quarteto tal, porque entrava mais um, mas não mudava o nome. Eu já vi dueto de um. Dueto de um. Agora, JR, nós não estamos aqui dizendo que não existe mais. Existe, mas que diminuiu muito. Você acha que as igrejas mais jovens não têm? Você não encontra muito jovens. Essa divisão é clássica. Nas igrejas históricas, você tem toda a formação cultural. Igrejas tradicionais. Nas igrejas contemporâneas, as igrejas mais modernas, as comunidades já nasceram sem os grupos, sem os corais. Por uma questão de praticidade, talvez, por uma questão de moda, não sei, mas a verdade é que nós abrimos mão de algo extremamente valoroso e importante para a formação dos nossos membros. Escuta aí, ouvinte, escuta aí, ó. Ai, sim. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais podem a naufragar, que leva ao Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai. Maravilha, aí, pastor João. Você era maestro, JR. Eu tive aula, uma aula. Boa. Aprendo rápido. Quero agradecer que o nosso querido João Marcos tem uma voz extraordinária, é um apaixonado pela música, também é um grande especialista. Ligou pra cá, cadê a palavra do João? Eu tenho medo de falar. O João Marcos ligou pra cá dizendo assim, JR, parabéns pelo tema aí. Ô João, nós estamos tentando te ligar pra ouvir aqui a sua opinião. O João ligou pro telefone de ouvinte.
entendeu? Participando com a gente aqui, trazendo a opinião dele sobre esse assunto que pra gente é muito importante. E eu quero ouvi-lo aqui, João. João, nós estamos tentando te ligar aí, ver se libera o número aí pra gente falar com você. JR, nós temos uma questão, hoje menos, mas nas décadas de 60, 70, 80, 90, as bandas militares, as bandas sinfônicas, orquestra sinfônica, você ia assistir uma banda militar, 90% das bandas eram feitas de músicos evangélicos, por uma razão, as igrejas se preocupavam com a formação musical dos seus membros. Todo garoto na minha congregação, ele fazia 12 anos de idade, ele tinha que quase que necessariamente ir para a escola de música. Você saía de lá com 14, 15 anos. Eu fiz escola de música na igreja, fiz Vila Lobos, fiz escola nacional por causa da congregação. Nós cantávamos no coral, todo mundo era incentivado. Então você aprendia a dividir 4 vozes. Aqui você pela idade aqui, você começa a cantar música, todo mundo abre as vozes, porque aprendeu lá 30 anos atrás. A garotada hoje não sabe, não é porque eles não querem, é porque eles não tiveram essa oportunidade. Ô, João Marcos, meu querido, bom dia, obrigado pela sua audiência, obrigado por você ligar, para dar a sua opinião, participar. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, João Marcos, porque pelo que nós estamos ouvindo aqui, você está nos acompanhando, muita gente aqui tá reiterando a importância e também observando a ausência, ou é ausência, ou é falta de investimento, ou porque um ministério sobressaiu sobre o outro, ou porque as pessoas que cantam são mais velhas, são mais idosas e não acompanharam isso. Qual a sua análise, meu querido João Marcos? Bom dia, meu irmão. Bom dia, fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar com vocês. Mas a verdade é que é de tudo um pouco, né, Jota? É a tendência realmente do momento, tendência musical, até mesmo pelo aquilo que as pessoas escutam nas rádios, né? E todos os CDs, trabalhos ao vivo dos cantores, as pessoas querem trazer as novidades para dentro da igreja. E, infelizmente, vai deixando de cantar os hinos, né? E a formação coral é uma coisa tão importante que hoje em dia, dificilmente no louvor as pessoas sabem dividir vozes, né? Eu faço workshop, né, por todo o Rio de Janeiro, às vezes até em outros estados. Você chega lá no Ministério de Louvor totalmente equipado, mas que não sabem nem dividir uma voz, nem 2 vozes, né? Então isso é por quê? Porque não teve essa formação tanto coral, que normalmente as igrejas mais tradicionais, né, Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Adventista, tem. Então, o empobrecimento eu acho que é nesse nível, né? Não que seja pobre a música, mas realmente musicalmente a pessoa fica mais empobrecida, porque não tem esse universo para aprender, né? A gente observou, João Marcos, que não existe essa diversificação. A gente acaba tendo basicamente somente um estilo, né? Se antes o estilo era só coral, aí depois ele virou só esse cântico, a gente está tentando achar um termo aqui adequado, como comunitário, né? Esses cânticos que antigamente tinha outro nome, hoje temos outros, e aí se nós vamos inserindo. Mas observe bem aqui, um dos nossos ouvintes, ela está dizendo o seguinte: JR, na minha igreja, graças a Deus, o nosso coral está de pé. Ele tinha parado e quando retornou fomos surpreendidos, pois a maioria dos irmãos agora são jovens. Claro que muitas vezes nos sentimos entristecidos, pois todos trabalham e é complicado na hora de ensaiar nos meios de semana. Infelizmente, os coristas mais velhos não entendem os atrasos. A turma chega atrasado, está trabalhando, chega atrasado, fazendo piadas ou simplesmente, como diz aqui o ouvinte, descendo o cajado que nos entristece. Esse relacionamento também dentro do coral acaba sendo fundamental o respeito dos dois lados, né, João Marcos? Eu trabalho com corais e trabalho com 3 corais atualmente, e nós temos às vezes dificuldade no ensaio, até mesmo pela idade das pessoas, porque poucos jovens cantam nos corais, né, hoje em dia. Mas a gente trabalha com equipe, e eu ensino nos meus corais, graças a Deus, a gente ensina a não criticar o outro, porque às vezes não pode vir ou chega atrasado, mas sim se preocupar e demonstrar o seu amor, que ele faz falta, que ele é importante. E o coral também tem uma coisa muito interessante, que você aprende a se relacionar, né? E você aprende a aguentar o desafinado, mais ou menos. Eu diria que o coral tem três características, né? 3 tipos de corista. O corista que sabe cantar, o corista mais ou menos, o corista chuchu, que é aquele que pega a voz que está do lado. Qualquer a voz do lado, qualquer voz.
Exatamente. Então, assim, o coral é uma questão de treinamento, até mesmo, que a pessoa aprende a lidar com situações adversas. Então, eu acho que o coral é uma coisa muito importante e há lugar para tudo no culto. Representa, o culto hoje você pode fazer o culto de uma maneira que há lugar para todos os estilos e todas as tendências. E João Marcos aqui, um outro ouvinte dizendo, para a glória de Deus da minha igreja, nós temos no coral jovem irmãs da terceira idade. Olha aí que maravilha. É integração, né? É o propósito. Mas eu acho até que esses nomes que foram dados, coral jovem, quer dizer, se este, hein, João Marcos? Se este é o coral jovem, quer dizer que o outro... Quer dizer, com o passar do tempo, né? Não, Carlos Pedro, pastor Carlos Pedro. Tem um coral jovem e coral dos irmãos. É por idade. Da igreja. Leinha, fala, tem Leinha. o coral das ovelhas e tem o coral das ovelhas. Meu Deus do céu. Mas isso é uma coisa natural. É porque nós temos as faixas etárias. Então, naturalmente, cada faixa etária monta o seu coral. Isso é uma coisa natural. O grande problema, e o nosso querido maestro que está nos ouvindo, o grande problema é que dá trabalho, não tem jeito. O canto coral é uma música mais elaborada, dá trabalho para ensaiar e tal. Mas a formação, é o que ele falou, o coral exerce a função evangelística, ele exerce a função de integração, porque é um grupo que está ali convivendo no dia a dia, e ele tem a função maravilhosa, que é a função cultural, em passar o ensinamento. Olha, aqui um ouvinte manda aqui, inclusive, uma foto do coral Gálatas, da terceira igreja presbiteriana de Nilópolis, com o regente, o Glauco Moza. Mas com o nome desse, hein, João? Fica fácil cantar. Ei, Glauco Moza. Não tinha como fugir, né? Eita. Não tinha como fugir. É o tal predestinado. Meu querido João Marcos, eu quero agradecer a você pela participação que nos dá aqui ainda mais brilho e nos ajuda a encorajar os nossos ouvintes, né, Leinha? Inclusive, eu quero chamar o João Marcos, que eu amo de paixão, ele faz muita falta aqui na MK, né, que já foi daqui, e ele trazia um brilho todo especial para nós quando íamos fazer os nossos backs, e que eu quero levar você e esse coral maravilhoso lá na minha igreja, hein, João? Tudo bem. Só combinar que a gente vai lá. Olha aí, João Marcos, olha bem, só que o outro ouvinte, só para ilustrar aqui, João Marcos, o outro ouvinte manda uma outra foto agora. Esse é o coral União da Igreja Metodista Wesleyana em Coelho da Rocha. E aí o culto de 29 anos da existência no próximo domingo, 24 de julho. Já tô anunciando aqui o evento, nem podia, hein? Mas já tô anunciando. Vários ouvintes aqui, pode mandar foto aqui, eu não vou poder compartilhar o nome de todos aqui o tempo inteiro, mas a gente tá lendo, isso fica como registro aqui. João Marcos, meu querido amigo, muito obrigado, um ótimo dia, Deus continue te abençoando cada vez mais, João Marcos. Amém. Eu agradeço a todos vocês e que outras oportunidades possam aparecer. Fiquem com Deus. Obrigado você também, meu irmão. E aí, Márcio? JR, assim, o pastor Carlos começou aqui falando sobre a questão da influência que as comunidades tiveram, que é o que os anos 80 trouxeram, mas a gente precisa deixar muito claro que assim, não há nada proposital, né? A gente não arranca nada das igrejas de forma proposital. Os louvores de comunidade vieram e deveriam agregar ao que já estava funcionando, né? Só que, de repente, as novas igrejas, começou a um sobrepor o outro. Isso se chama tendência. É a tendência, né? As igrejas, elas vão para onde o povo está mais se agradando. E os louvores da comunidade realmente chegaram com um peso. Mas eu vou te dizer que pelo menos a participação aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp dá conta de que muita gente está saudoso. Entendeu? Muita gente está saudoso. É o equilíbrio, E nós nem temos como discutir a importância do louvor congregacional para a igreja brasileira. Isso é indiscutível. Agora que nós perdemos com a ausência da boa música do coral. Aí aqui o ouvinte José Adelso está dizendo que lembra de você cantando nos altos louvores. Isso aí quem não lembra. Sabe, era maravilhoso, vozes divididas. Eu com 9 anos de idade, eu fiz parte do coral da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, fazia parte das cruzadas evangelísticas. Então isso é uma maravilha. É muito bom que esse debate hoje esteja abordando esse tema para poder ver se aguça no coração do povo que está nos ouvindo, para trazer os corais de volta, né? Lá na minha igreja a gente mexeu na escola dominical, eu distribuo a harpa e falo, vamos cantar, escolhe o número tal. Mas agora é lindo você. Eu preciso ressaltar só uma coisa, né?
tem boa música de coral, bons corais. Nós estamos ouvindo um maravilhoso. Boa música de coral e coral mal ensaiado. Aí dá dó de ver. O João já falou, tem quem canta bem, tem o que mais ou menos tem o chuchu. Olha aí, olha que coisa esse linda. é o coral Renascer, olha aí, ó. Mar da Galileia. Olha aí, Leinha. A gente no Mar da Galileia, Leinha, olha aí, ó. Quando eu atravessar o Mar da Galileia, Um hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos eu direi: muito obrigado pelo meu Senhor. ah, Jesus. Eu tive o privilégio de cantar e tocar. Aí a gente vai se emocionar aqui. Essa semana. Sabe tudo. O JR falou que participou da reunião com Abraão. Eu sabia tudo. Porque graças a Deus eu me converti muito O Mar cedo, da eu cheguei Galileia. com 8 anos de O idade. Mar da Galileia era lago naquela época aí, entendeu? Ele acompanhou o crescimento do Mar da Ele Galileia. participou da reunião que decidiu trazer a Igreja Batista pro Brasil. Olha, meu Deus do E céu. quando o coral começa cantando assim, ó: Deus mesmo revelou novo céu, as vozes divididas. Irmão, as paredes da igreja se abalam. Porque é uma delícia. Pelo amor Olha, de Deus. eu tenho certeza que os nossos ouvintes, agora aquele que está dizendo assim, eu não sei do que vocês estão tratando hoje aí, estão encorajados a pesquisar e a trabalhar musicalmente. Na igreja há espaço para isso tudo. A gente não canta para agradar as pessoas, a gente canta para agradar o Senhor. Então vai ter o espaço para música comunitária, vai ter espaço para banda, vai ter espaço para o trio, vai ter espaço pro quinteto de 6, 7, 8 vozes, vai ter o coralzão lá cantando, ou seja, existe esse espaço porque nós somos adoradores e que o Pai procura é adorador, entendeu? O Pai não está nem procurando adoração, procurando adorador. Fica aí pro coração de todos nós o desafio importante para esse tempo. O que é isso aqui? Hein? Ouvinte dizendo, saudade dos corais, eu peguei a vassoura e saí cantando pela casa. Mãe, o que tem a vassoura? Ela deve estar ouvindo, já fez o solo. em casa. Já fez o pegou solo, a vassoura e tá cantando. Olha o isso? o efeito. Tem uma coisa importante que a gente também tem que ressaltar, que a gente está cantando só música clássica, músicas mais antigas. Agora tem excelentes corais com a mesma qualidade musical cantando músicas contemporâneas, músicas populares. Coral Celebrai da Igreja Batista em Nova Cidade de São Gonçalo. São as fotos, viu? Deixa eu ver mais aqui, que não dá pra gente abrir Irmão tudo aqui JR. nessa rapidez aqui. Cadê? O negócio some. Tem aqui o coral Mistério. Antemas, é isso? Não, deve ser Muito outro coral nome. bom por aí. Antenas? Antemas, é o nome de uma pessoa. O irmão Antemas, Deus abençoe. Também o WhatsApp. Tema não, meu irmão, continua. Não temas, né? Continua. É o irmão Antemas. É isso, ouvinte? Responda pra mim, ouvinte. Antemas, quem era o Antemas? Fala Ou pra mim não aqui, temas, que eu né? conto aqui pro nosso ouvinte, ainda hoje, hein, ouvinte? Antemas. Ou não temas. Eu JR. quero honrar, porque uma pessoa que recebe o nome, que o coral recebe o nome dele ou dela, é uma pessoa importante para a história daquela verdade. igreja. Meu Deus do céu. 11h39, minha gente. 11h39. Poxa. Conquistou meu coração. 93 FM. Você faz, mas o outro ganha o reconhecimento. Eu pergunto a você, isso é justo? E o contrário, hein? Donald Trump, provável candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, apresentou nesta segunda-feira a sua esposa, Melania Trump, como futura primeira-dama. Na convenção de seu partido, Melania, modelo eslovena, naturalizada norte-americana, foi a estrela do primeiro dia da convenção e protagonizou uma polêmica com o seu discurso. Ela foi acusada de plágio. O discurso de Melania teve semelhanças com a fala de Michelle Obama. Isso é acontecido há 8 anos na convenção democrata, quando Obama consolidou a sua candidatura à presidência. A ex-modelo contou algumas histórias, narrou algumas coisas e as pessoas depois foram cruzar as frases e viram que existem frases muito próximas às frases que a Michelle Obama disse anteriormente. Daí nós perguntamos, quando o texto não é seu, você diz que não é seu ou finge que é seu?
Quando o assunto é pregação, você acha errado usar a mensagem de outro sem citar o verdadeiro autor? E aqui entre nós, colar em trabalhos e provas à luz do evangelho, isso pode, Arnaldo? Agora eu vi. Não. Não dá. Existem duas coisas diferentes aqui naquilo que foi dito, né? Uma questão da pregação, outra de colar em trabalho e prova. Eu acho que quando você ouve, lê, né, tem posse da pregação do pastor Carlos, por exemplo, e aquilo abençoa você, eu não vejo nada de errado de você usar aquele sermão e pregar para sua igreja. É claro, dizendo, poxa, eu recebi uma palavra, a gente tem que usar da honestidade. Recebi uma palavra do pastor Carlos no meu e-mail e quero compartilhar com a igreja. Não vejo nada errado nisso, até mesmo porque, se nós formos pensar nisso, nós pregamos o que Jesus pregou. Então estamos copiando o que Jesus pregou, o que Jesus falou, o que a Bíblia disse. Mas Jesus falou para você fazer isso, é diferente. Jesus falou assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Tá claro. Tá claro, mas a gente não prega a pregação de Jesus? Mas ele mandou. Então, ele mandou, mas qual é o grande problema? Você não dá crédito quando você lê lá Lucas, capítulo 12. Mas é o que eu estou falando. Então. Não há pecado, erro de dizer assim, olha, recebi uma palavra, o pastor Carlos, pastor Pedro, a Leia, olha, muito me abençoou, eu quero compartilhar com a igreja. Agora, existe um outro ponto, a questão da cola do trabalho, aí tá errado. Né? Por isso que quando você vai fazer, por exemplo, uma apostila, você prepara uma apostila para sua igreja. Se você não tiver bibliografia lá, você está, entre aspas, roubando o direito do outro de ser honrado. E na pregação, é um tipo de roubo. Você tem uma coisa, o pastor Márcio ministrou uma palavra, usou um texto maravilhoso, me tocou, me falou, eu quero usar o mesmo texto pensando nessa palavra. Outra coisa é você pegar as falas do pastor Márcio e dizer que você Deus me revelou e simplesmente mandar. Olha o que Deus falou nós comigo. Nós temos um caso pior, que é gente que ouve uma mensagem inteira, decora a mensagem inteira e reproduz aquela mensagem. Mas não fica só na pregação, não, irmão. Senão nós estamos falando só para um público, entendeu? Nós estamos falando aqui para todo mundo. É a pessoa que diz o seguinte, eu li lá no Face, a Leia escreveu no Face uma frase linda. Ela disse lá, parará, parará, pereré, piriri. Aí eu vou lá, pego aquela frase que a Leia disse, coloco no meu Face e digo o seguinte, olha a frase que eu produzi no momento de profunda reflexão. Desonestidade. A honestidade será dizer parará, piriri, pororó, by Leia Mendonça. Entendeu? É mais honesto. Isso é desonestidade, entendeu? Isso é feio, isso é mentira. Isso acontece em várias questões. Plágio musical. Né? Você chegar e você compõe e daqui a pouco você não registrou e o outro coloca lá a música como se fosse dele. Já houve uma mensagem, né, que nós pregamos e depois eu vi, o camarada colocou lá numa revista, ele colocou lá como se fosse dele. Eu chamei o pastor para conversar, falei, pastor, eu preguei isso aqui. É complicado. No mundo acadêmico isso acontece direto. Você faz uma tese e tem uma orientadora, o orientador. Hoje até um programa para identificar. Hoje até um programa. Não, tô dizendo que o perigo aí não tá só em quem vai ler a sua tese. Tem quem está orientando a sua tese, que usa do seu material, publica em outra esfera e diz que foi dele, ou dela. Hein? É verdade. Agora, Leinha, aqui um ouvinte dizendo, como diz aquele velho e conhecido ditado, quem não cola não sai da escola. Não. Mas não ganha conhecimento. Eu não quero me exaltar aqui não, em nome de Jesus. Mas eu sempre fiz questão de estudar. Eu sempre fui uma excelente aluna, estudava mesmo, nunca colei na minha vida. Nunca colei. Amém. Então, passa quem estuda. Eu sou assim. Cola pra mim nunca funcionou. Você está se enganando, né? JR, eu publiquei uma fala sua no Face. Mas eu coloquei hashtag JR Vargas. Alívio do pecado. Não, mas é muito lindo. Valeu, isso, ouvinte, né? Obrigado. A pessoa vai e fala assim, olha, eu ouvi uma pregação do pastor Márcio que me maravilhou e eu quero passar para vocês a mensagem que Deus trouxe para mim através do... Isso é lindo. Inclusive é muito comum entre os pregadores. A gente vai numa igreja, a gente não tá pregando todo dia, então você ouve os pastores pregando. O pastor acaba de pregar e fala, meu irmão, você me abençoou com essa palavra, eu quero que você me dê a liberdade de usar o mesmo raciocínio, usar o texto para ministrar essa palavra, e você honra aquela pessoa que Deus usou, você honra a pessoa que Deus trouxe a ministração, sem nenhum problema, é só reconhecer. Mas qual é a expressão, pastor Carlos, pastores aqui que em geral os pastores usam quando dizem para o outro assim, olha, posso pregar essa mensagem?
Qual a expressão? Qual a expressão de quem? Vou dar uma melhoradinha. Vou dar uma melhoradinha. Vou dar uma mexida. Ou então fala assim, ó, pô, dessa mensagem eu tirei 4. Entendeu? Mas é uma brincadeira. Aqui o ouvinte dizendo, vamos fazer uma coreografia que nós vimos num vídeo no WhatsApp. Aí vamos fazer algumas mudanças. É errado? Inspiração. É inspiração. Não. Nem copiar a coreografia. Acho que não tem tanta coreografia na internet que o pessoal pega e peças, né? Peças, um monte de coisa. Eu acho que não. Acho que não tem problema, não. Problema algum. Eu acho que pregação, essas coisas assim, você precisa até falar. A própria pregação, a gente não tem como, gente. Você tá pregando um texto que foi escrito há, no mínimo, 2000 anos. E que tem gente pregando há 2000 anos. Você vai repetir uma coisa que alguém já falou. Carlos, você só não pode copiar. Mas, pastor Carlos, hoje, com esse advento aí dos DVDs, dos CDs, né, pregações que são gravadas, tem que tomar muito cuidado, porque eu fui cantar numa igreja, aí quando o pregador da noite veio trazer a mensagem, eu sabia praticamente a mensagem de cor, porque ele copiou tudinho do outro pastor que eu já tinha ouvido pregar. Mesma coisa, as mesmas palavras, e se bobear até umas línguas estranhas iguais. JR, eu fiz um trabalho e pedi um amigo para entregar o trabalho. Ele entregou e disse que era dele. E eu fiquei sem nota, diz aqui a nosso ouvinte. Que coisa, hein? Delegacia de polícia, aqui é amigo, hein? O que ele fez? Ele botou o nome dele. Deve ter feito uma capa. O trabalho dele foi fazer a capa. Não, aí é B.O., ocorrência policial. Fez a capa, dedicatório, eu dedico esse trabalho. Meu amigo, a minha amiga fulana. Ê, Rejane, que sufoco, hein, Rejane? JR, deixa eu dar um testemunho, que não foi comigo, mas eu assisti. Para quem está preparando monografia, TCC, eu assisti isso. O cidadão apresentar um trabalho de monografia inteiro e no final a banca virar para ele e fazer uma pergunta dentro de uma referência na página tal que ele havia feito. E ele se enrolou, não conseguiu responder, e o professor na hora se levantou e disse que devia ter tido pelo menos o cuidado de apagar uma referência pessoal do autor do trabalho. Zerou o trabalho dele, ele foi processado. Isso é uma coisa muito séria. Porque ainda mais no mundo, foi o que eu falei, mundo acadêmico tem essas coisas, isso pode acontecer. Sim. Graças a Deus existem orientadores, professores e banca examinadora que examina. Não tá ali para aplaudir. Agora, isso tem na música, né, Leinha? Às vezes são as notas musicais lá. Você tem isso na própria escola e vários ouvintes reclamando porque essa frase, quem cola não sai da escola, é repetida muitas vezes. Você imagina bem se você vai ao médico e aquele médico que tá te atendendo, tem ganhou o título, tá lá bonitinho, arrumadinho, mas ele faltou, ele colou, entendeu? E na hora que você precisa de uma resposta, ele não tem, porque ele não estudou. Ele é um colão. O cara faz a ciclovia, o cara faz uma ponte, o cara faz um prédio, o cara faz uma igreja. Verdade. E ele não estudou. Ele colou no assunto X. O cara vai consertar seu carro, hein? Vamos ampliar? Pelo amor de Deus, você imagina que situação é essa? Ninguém quer ser tratado por alguém que colou, por isso não cole. Pelo amor de Deus. Mostra o que você tem, se não tiver nada, tem nada. Muita gente brinca com o negócio de nota. Mais cedo ou mais tarde a máscara cai, não tem como. Tô aqui o ouvinte dizendo aqui, parabéns pelo tema e pelas dores, em especial ao pastor Carlos. Que dores, meu Deus do céu? Pelas dores. Debate dores, em especial o pastor Carlos. Enfim, tá aqui. Debatedores. Deve ser isso. Um pulou pra outro. A gente sofre aqui, mas não chega tanta dor, não. A gente sofre, mas não chega tanta para dores. Porque falou do Carlos, e o Carlos tá falando que deixa eu chorar, que vou dar um testemunho. Eu achei que ela tava tomando as suas dores. Um abraço pra nossa irmã Dolores. Não é Dolores. Maria das Dores. Quem cola não aprende na escola. Isso é que é a verdade. É verdade, ouvinte, é verdade. Outro ouvinte dizendo aqui, JR fala baixinho.
Tem pessoas que, além de pregar igualzinho, até usa a mesma língua estranha do pregador. É verdade. Tem, gente, isso é uma coisa muito triste, é muito triste. Olha, as pessoas hoje vendem seus DVDs. Às vezes as pregações são tão maravilhosas, as pessoas compram os DVDs e ouvem, e depois você vai na igreja e você vê alguém pregando a mesma mensagem, mas com as mesmas frases e até com as mesmas línguas estranhas. É incrível. Eu já acho difícil ouvir o mesmo pregador pregar a mesma mensagem 2 vezes, que dirá você ouvir um terceiro pregar a mensagem daquele pastor igualzinho. É muito triste isso. É muito triste. Aqui, olha, o que tem de ouvinte afirmando, compartilhando a sua dificuldade em relação a este assunto e essas histórias todas que estão aqui, que realmente nos deixa impressionados com esta postura que aí está. Muito bem, quero agradecer aqui os nossos ouvintes trazendo esses assuntos, muita gente revoltada com esse tipo de postura e de fato é uma questão para nossa reflexão. Será que a gente não está usando aquilo que é do outro e com isso deixando de criar, deixando de lado a nossa criatividade, a inteligência e a sabedoria? Você está se contentando com o que é do outro, podendo desenvolver ainda mais? Será que não é sofrido demais esse tipo de coisa? Seja na ministração, seja pregando, cantando, ou um trabalho que é feito, ou simplesmente numa citação, numa frase que você conta e que pega em algum canto e cita como sua frase, pega a frase de alguém achando que ninguém vai descobrir. Meu Deus do céu. Quero agradecer aí o carinho dos nossos ouvintes e a participação de todos. Daí eu pergunto, e de bicicleta? Vamos ou não vamos de bicicleta? Conquistou meu coração. 93 FM. A Prefeitura de São Paulo quer pagar a população para utilizar a bicicleta como meio de transporte. A medida foi aprovada em primeira votação na Câmara Municipal e, caso seja definitivamente aprovado, o projeto pode entrar em vigor já no próximo ano, fazendo com que o maior número de pessoas adote a bicicleta como meio de transporte diário. E estão dizendo aqui que isso não vai sair do cofre público, dos cofres públicos, mas dos subsídios que hoje são destinados às empresas de ônibus. A proposta pode incentivar outras cidades a investir mais em transportes sustentáveis e permitir que mais trabalhadores adotem as bicicletas nos deslocamentos do dia a dia. São Paulo fez um projeto fortíssimo de ciclovias. Estão tentando explicar as ciclovias para o morador até hoje. Mas o assunto é esse. Vamos lá. Você sairia para trabalhar de bicicleta caso uma medida como essa fosse implementada? Você se considera uma pessoa de hábitos saudáveis no seu dia a dia? Andar de bicicleta é bom. Saudável. O que impede você de viver uma vida menos sedentária? Perguntamos aos nossos ouvintes, começando com os nossos debatedores. JR, o problema não é o morador, não é o cidadão, não. O cidadão quer andar de bicicleta, o cidadão quer viver uma vida mais saudável. O problema é que a ciclovia de São Paulo, por exemplo, as que eu vejo, elas são no meio da avenida principal, uma avenida de alta circulação de veículos, perigosíssimas. No Rio, a ciclovia, o cara sai para andar de bicicleta e morre, porque a onda vem e leva ele. A outra, você sai para andar de ciclovia e bate de frente num poste no meio da ciclovia. Ou então você tem que transitar no meio dos carros. O problema não é o cidadão querer andar de bicicleta, é o governo, são os prefeitos, as prefeituras construírem ciclovias seguras, ciclovias que se possa dar ao cidadão o direito de utilizar a bicicleta. Existem muitas questões também relacionadas à questão de segurança, né? Como você vai, alguns foram esfaqueados e tomadas as suas médico na Lagoa, então, área nobre do Rio. Então não é só a questão de você colocar ali a via, mas também dar segurança para que as pessoas possam ir, possam voltar. A também. Segurança e educação também, né, pastor? Educação. Porque, assim, no trânsito. A gente precisa educar quem não está andando, quem está andando. Foi agredido, né? Foi em São Paulo mesmo? Foi em São Paulo que foi agredido, o rapaz estava na ciclovia, parou à frente, agrediu Existe um investimento que é muito maior do que só construir a ciclovia. Né? A gente tem aí, houve uma tentativa de um determinado banco de deixar suas bicicletinhas em alguns lugares para as pessoas. Você vê, a educação.
Nego arranca pneu, nego arranca guidão, nego arranca o banco, entendeu? Nego pega a bicicleta, é uma falta de educação muito grande. Então, tudo aquilo que a gente for tentar implementar, né, até mesmo nos hábitos saudáveis, né? Quem não quer ser saudável? É um processo de educação, gente, não é uma questão de educação. Quer dizer, quem mora, vamos lá, quem mora na Baixada e trabalha em São Gonçalo, pode ir de bicicleta? Não Só dá. se for em cima do carro, né? No ônibus, no metrô, vai andar lá, não tem jeito. Agora, quem trabalha, às vezes numa escola, é mais próximo, estuda numa escola, trabalha mais próximo e tal, porque isso facilitaria. O que a ideia o trânsito vai melhorar, porque quem vai de carro deixaria de carro para ir de bicicleta. Mas o trabalho também tem como lá, você chega lá suadão, hein? Pelo amor de Deus. Então, tem toda uma questão de investimento. Por exemplo, se uma empresa, vamos imaginar que aqui a rádio determine que você venha de bicicleta. Né? Pô, aí você vai vir ali do Grajaú, da Tijuca, chegou aqui suado. A tua empresa tem que ter um lugar para que você possa, né, se recompor. Porque se não tiver, você vai estar aqui fazendo debate com a gente e a gente doido para terminar o debate. Mas eu penso que... Então, existe toda uma estrutura. Abre a porta do estúdio, estúdio com janela. Estúdio com janela, estúdio com exaustor. Entendeu? Eu penso que o básico é construir a ciclovia. Porque você não precisa pagar para o cidadão andar de bicicleta, basta ter a ciclovia. Porque se você tem uma ciclovia e se ela é segura, as pessoas cada vez mais vão fazendo a opção natural de andar de bicicleta. Só que eu não me sinto seguro na cidade onde eu vivo de andar de bicicleta, porque o ônibus bate em mim, me joga no meio-fio, eu bato com a cabeça, porque o carro me atropela, o cidadão passa, ele quer me derrubar, o garoto quer me tomar o dinheiro com uma faca na mão. Então é muito difícil. Eu acabo na ciclovia, eu acabo batendo num poste no meio da ciclovia, eu tô andando de ciclovia, a água do mar vem, me joga pro alto, mata 2 pessoas, 3 pessoas. Então é complicado. O que a gente precisa, em primeiro lugar, é construir ciclovias e dar ao cidadão o direito de andar com segurança. Leinha. Hoje eu ouvi os homens falando aqui, né? Porque comigo sem chance. Sem chance nenhuma de andar de bicicleta. Imagina. E meu salto 15, como é que fica? Não tem como, gente, chegar nas programações zoada e cansada, pedalei o tempo. Não tem condição. Isso pra mim não funciona. Mas o governo vai pagar. Mas o pastor Sérgio vem e você vai atrás, sentadinha na caroninha. O pastor Sérgio vem pedalando. Tem muitas outras coisas pro governo. No lazer, isso até vai, né? Agora, pelo amor de Deus, trabalhar agora é o seguinte, de bicicleta. Agora a pessoa vai receber. Vocês estão entendendo? Ó, tá aqui um dinheiro pra você ir trabalhar. Como é que vai aferir isso? Como é que vai aferir isso? Ô, camarada, tu tá recebendo, dá uma foto aqui. Não, tem que passar, vai ter a câmera, vai mostrar. Quer dizer, parece até a impressão que eu tenho que é um ano eleitoral. É a impressão que eu tenho. É ano eleitoral ou não? É? Talvez tenha alguma coisa a ver com isso aí. Vamos justificar. Mas enfim, de alguma forma, fica aqui uma palavra boa em relação. Tudo tem palavra boa, gente. Calma aí, tudo tem palavra boa. Vida sedentária. Nós precisamos dar uma agitada. Porque o que nós temos de pessoas, por exemplo, como é que a gente define sedentarismo, né? Sedentarismo é definido como a falta ou a grande diminuição da atividade física. A pessoa não faz nada. A pessoa não levanta o vidro do carro. Não levanta para mudar o canal de televisão. Que mais que a gente não faz? Não sobe uma escada. Não sobe uma escada. Agora é volante. Eu quero botar esse carro volante em casa. Não, aqui em casa é longe. Tem que botar uma esteira entre a minha casa e a igreja. Sabe? Tem tantas facilidades hoje que boa parte das pessoas não quer fazer mais nada. Aí vem sobrepeso, vem problema de saúde, entendeu? Vai botar a culpa em quem nessa história toda aí? Na foto. Não é? Você sabe que o sedentarismo mata, né? E a gente está vivendo menos por conta do sedentarismo. Hipertensão arterial, diabetes, obesidade, ansiedade, aumento do colesterol, infarto e outras doenças são resultantes, né? Resultam de uma vida sedentária. Então a pessoa não levanta para nada, não faz nada dentro de casa, não tem uma atividade física, também não faz nenhum exame, tá rindo de quê, Helena? Helena tá rindo, não se prepara para uma atividade física. Tem pessoa, olha, eu quero fazer uma atividade física, mas não faz nenhum exame antes. Ela parte do nada para o tudo, sabe quanto tempo dura
Pessoa que parte do nada para o tudo, morre também. Não passa nada. A gente tem que ter são etapas, e pessoas que não têm o hábito. E muita gente reclama do seguinte, que não gosta de fazer exercício sozinho, que a solidão no exercício também é chato. Entendeu? A pessoa tem que ter uma motivação muito grande. Então, quem sabe você consiga reunir 2, 3 amigas suas para andar. Se onde você mora é perigoso, ande de casa, da sala para cozinha, cozinha para sala para cozinha, vai achar algum canto, de repente na igreja, na área da igreja, estacionamento, a igreja tem estacionamento, se não tiver também anda dentro do templo, anda orando, né? Pelo menos está andando. Quer dizer, a gente tem que aprender a diversificar essa maneira da gente fazer algum tipo de exercício sob orientação de pessoas preparadas para isso. Vai fazer um bem muito grande, vai melhorar a nossa estética, que é uma coisa que muita gente se preocupa, e vai cooperar ainda mais para nós todos. Muito bem. Antema Celeste. O ouvinte não respondeu nada. Eu quero me responder assim, vou pesquisar. Então, ouvinte, é o seguinte, tem vários inários dele, músicas dele, é um autor sacro. Agora eu queria saber quem foi, e eu não consegui, não deu tempo da nossa equipe descobrir isso aqui. Então fica aí, ouvinte, descubra e vamos apreciar um pouco aí quem quer que seja ou quem quer que tenha sido esse músico. Podia ter perguntado pro João Marcos, né? O João Marcos deve conhecer o Antemas. Dá tempo? Ou não, né? Tá bom, deixa pra lá, entendi. A Marcela. Porque vai, né, Leinha? Né? A gente não conhece, não sabe tudo, né, Leinha? É verdade. Sabe tudo, Leinha? Não. E o resultado da pesquisa? O senhor sabe, pastor Paulo? Não. Também não. Vamos ver se a Marcela sabe aí pra ajudar a gente Marcela, com o resultado. Tô tentando saber. Faz a conta aí. Você acha que nos últimos tempos a música cristã sofreu um empobrecimento? 50% dos ouvintes acham que sim, 50% deles acham que não. Muito obrigado, querido ouvinte. Gente, eu quero agradecer aqui os nossos debatedores, dizer que já nós vamos entrar aqui ao vivo no Facebook, nós vamos orar. A Leinha Mendonça vai orar conosco aqui. Eu quero convidar você, ouvinte, a participar conosco desse tempo precioso de oração. É um momento muito especial. A câmera aqui do nosso estúdio fica aberta o tempo inteiro. Debate 93, transmitido ao vivo pelas nossas câmeras. E também você pode participar com a gente agora acessando o nosso Facebook da Rádio 93 FM. Vai tomar conhecimento. Hoje, o nosso desafio de hoje, minha gente, é que tal atravessar a rua na faixa de pedestres? É um desafio bom, hein? Se tiver aí, aproveita e atravessa na rua, não fica atravessando. Tem tanta gente que atravessa a pista, pelo amor de Deus, é um perigo muito grande. Amanhã nós vamos estar aqui com a entrevista do Paulo Amêndola, um dos fundadores do BOP, especialista em segurança pública, dentro dessa nossa campanha do Melhora Rio. Amanhã a matéria é sobre segurança pública. Muito obrigado, pastor Carlos Pedro. O Complexo do Alemão, o pastor Carlos Pedro te ama, é o que diz a nossa ouvinte Miriam Loyola. Um abraço à nossa irmã Miriam, Kézia, a família toda. Eu também amo muito o Complexo, eu sou um apaixonado por esse povo. Quero mandar um abraço em especial hoje para a juventude da Assembleia de Deus da Itaoca, Congresso Jovem Desperta, 29, 30 e 31 de julho, bênção pura. Um grande abraço. Maravilha. Leinha Mendonça, Leinha, Deus te abençoe muito, Leinha. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Quero convidar a todos para estarem no nosso Congresso de Mulheres, que começou ontem, né? 18, 19 e 20. Hoje estaremos lá. Vai ser maravilhoso. Sarando a Terra Ferida vai estar cantando louvores a Deus. Pastora Ana Batista vai estar levando a mensagem do Senhor. Amanhã temos Shirley Carvalhais, temos Elisete Malafaia. Vai ser o poder só, glórias a Deus. Bênção pura. Aqui eu quero agradecer uma dos nossos ouvintes mandando aqui, eu tenho 57 anos e faço treino funcional, o mesmo dado a jogadores de futebol. Que isso, hein, minha irmã? Hein? Que maravilha. Pastor Márcio Rocha, obrigado, abraço, irmãozão. JR, eu que agradeço, quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, mas hoje eu quero mandar um abraço muito especial pro meu paizinho que tá me ouvindo, né, junto com a minha mãe lá no seu quartinho, deitado na sua cama. Paizinho, aguenta firme, a gente vai vencer mais essa etapa. Deus está conosco, a sua mão não está encolhida, a mão do Senhor está sobre a tua vida, pai. E logo
a gente vai poder celebrar mais essa vitória, dando ao Senhor toda a honra e toda a glória. Maravilha, amém. Muito obrigado, querido pastor Paulo Dias. Eu que agradeço mais uma vez o carinho de todos. Eu mando um abraço pro pessoal lá do Morro do Céu, também lá de Parque Anchieta, onde a minha mamãe aí vai completar 74 aí no próximo domingo. Maravilha. E estaremos lá. Mamãe já tem um churrasqueiro, pode deixar. Maravilha. Falta só a carne, né, irmã? Falta só a carne. Papai copa. Um abraço aí para a Aninha acompanhando a gente. A Aninha tá hospitalizada, Leinha. A Aninha foi atropelada, meu Deus do céu. Passou um sufoco muito grande, está vencendo a batalha no dia a dia, tá lá no hospital ouvindo a gente, no Souza Aguiar, juntamente com tanta gente que nos acompanha nos hospitais. Aninha, você sabe que todo dia nós oramos pela cura dos enfermos, e aí incluímos o paizinho querido do nosso querido pastor Márcio. Oramos também para que Deus fortaleça, anime o coração de todos, o trabalho dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, é um trabalho hercúleo, é muito forte mesmo. Que Deus abençoe esses maravilhosos irmãos que têm cuidado das nossas vidas especiais. Nós continuamos a orar também pelo consolo aos corações enlutados, orando pelos temas que nós discutimos hoje, a música, a adoração, o louvor na igreja. Nós discutimos hoje os corais que estão desaparecendo, e alguns que já desapareceram, alguns que são membros das nossas igrejas, chegaram nos últimos anos, não sabem nem o que é um coral cantando na própria igreja. Vamos pedir a Deus que nos ajude a entender o espaço de cada um, não para agradar as pessoas, mas para adorar a Deus com as mais diferentes formas de adoração. Vamos orar também pedindo a Deus que nos dê a bênção da autenticidade, da honestidade. A gente não pode usar o que é do outro e dizer que é nosso. Se eu vou citar uma frase que é do outro, que eu diga é do outro, mas não tomando isso como nosso, como nós vimos aqui neste tema que nós discutimos também hoje, que envolvendo plágio, cópia e tantas outras coisas. E muita gente que precisa mexer na sua vida porque está vivendo uma vida sedentária e precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Há sobre nós grande responsabilidade, e nós vamos tudo apresentar diante de Deus em oração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, o nosso Pai querido e amado, como é bom estar aqui unidos em oração, apresentando a Ti cada um desses temas, muito bem abordados pelo nosso querido JR, Senhor, e que nós sabemos que o Senhor já está com os Teus ouvidos atentos, ouvindo o nosso clamor. Colocamos diante de Ti todos os temas apresentados aqui. Queremos colocar diante de Ti o pai do pastor Márcio. Queremos colocar também a Aninha, que está no Souza Aguiar, e todos os enfermos que estão em todos os hospitais possíveis. Oramos pela Gil, pela Graça Pereira, nossa querida amiga. Te oramos pelas pessoas que agora estão, Senhor, com seu coração dobrado diante do Senhor, ouvindo este debate. Pai, falamos sobre músicas, falamos sobre corais, falamos sobre ministério de louvor. Não permita que um suma em detrimento do outro, mas que o que chegue no teu trono seja o tom da nossa adoração. Que o Senhor receba e mude, Deus, as situações que estão ao nosso redor. Pedimos também que o Senhor dê a bênção da autenticidade àqueles que estão nos púlpitos das igrejas ou nos palanques de seja lá onde for, que possam levar às pessoas aquilo que receberam de Ti, Senhor. E se pregarem em nome de, pregando uma outra mensagem, que tenham a dignidade de dizerem de onde veio a fonte. Pai, Te louvamos porque este debate, ele esclarece muita coisa, e tem gente agora que está ouvindo e dizendo: Senhor, muito obrigada pelas respostas que recebemos. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.